Noite de estreia pelo Campeonato Lapense, Flamengo 1, Lagoa Grande 1 e Brocador de volta aos gramados lapenses. Vamos lá então para o vídeo. Muito bem, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Muito obrigado você que está chegando, seja bem-vindo. Você que está assistindo o nosso conteúdo pela primeira vez, eu já vou pedir a você, já de cara, para você se inscrever, tá bom? Se inscreve, curte aqui o vídeo, dá um like aí no vídeo. Ó, like aí no vídeo, para fortalecer aqui o nosso canal, tá bom? Deixa o seu comentário aí também, se você gostar do vídeo, comenta, me diz o que você acha do conteúdo aí, me conta se você esteve no estádio, se você acompanhou aí de repente através dos amigos do Lapa Esportivo, você que esteve acompanhando aí, deixa o seu comentário aí também sobre o jogo. Olha aqui, para você contribuir, ó, você quer ser um parceiro do nosso canal, você pode ser um apoiador através aí da nossa chave Pix, você pode ser um colaborador do canal, ajudando a gente aí a crescer cada vez mais aqui o nosso canal, tá bom? Bom, eu estive lá na capital baiana da fé, eu e o meu colega Leonardo, nós estivemos lá, um abraço para o Leonardo aí, tá também sempre acompanhando aqui os nossos conteúdos. E um bom jogo, uma noite inclusive de festa lá na capital baiana da fé, em Bom Jesus da Lapa. Vou trazer para você aqui os melhores momentos, para que você possa ter noção de como foi esse jogo aí de um Lagoa Grande que buscou, né, o jogo inteiro. Não esperava talvez ali que o Flamengo fosse abrir o placar logo aos 4 minutos com o golaço do Eduardo. Eduardo que o próprio reconheceu no final do jogo, que não fez uma partida excelente, mas pôde contribuir ali com o gol, né, que ajudou a sua equipe a somar aí o primeiro ponto, inclusive. O Flamengo soma seu primeiro ponto, Lagoa Grande com empate soma 2 pontos, né, uma situação ainda delicada aí para buscar a classificação, mas ainda tem jogo pela frente, tá? Vamos lá trazer os melhores momentos aí. Como eu disse, um jogo festivo, né? Tivemos ali a volta, né, do Hernani Brocador, né? Uma noite de retorno do Hernani Brocador, uma noite de festa, a torcida compareceu, o estádio Benjamin Fará, que inclusive tem capacidade para 13 mil torcedores, né? Eu não faço ideia aqui de quantos torcedores estavam lá, mas eu sei que havia arquibancadas quase lotadas, né? As arquibancadas estavam quase lotadas. Bom, o jogo foi bem animado, né? Eu diria que o jogo começou bem animado, um jogo muito intenso, inclusive. Eu percebi os jogadores já na metade do primeiro tempo, já alguns cansados, porque realmente o jogo foi muito intenso. O Flamengo abriu o placar logo aos 4 minutos com o gol do Eduardo. Esse gol que você está vendo aí na imagem, né? Um bom chute, né, ali da entrada da área, que fez com que o goleiro ficasse sem reação, né? O goleiro não foi na bola, não saiu na foto. Um chutaço ali cruzado, sem chance de defesa. Daí então o time do Lagoa Grande pressionou bastante ainda, parecia que fosse empatar o jogo ainda no primeiro tempo, mas o gol não veio, né? O Flamengo daí por diante adotou ali, de repente, um jogo reativo, saindo para as oportunidades de contra-ataque, mas também sem definir a gol, nada que pudesse levar a perigo. Boas atuações, boas defesas, inclusive do goleiro Rogério, né, do Flamengo, que fez em aproximadamente umas 3 defesas só em falta, né, só em cobranças de falta. O jogador Mateuzinho, do Lagoa Grande, um bom cobrador, inclusive, né, fez com que o goleiro Rogério trabalhasse muito, inclusive, nesse jogo. A grande expectativa era a estreia do Hernani Brocador, ela veio no segundo tempo. Tá aí mais uma defesa, inclusive, do goleiro Rogério. E o gol de empate, né? O gol de empate que veio aos 66 do segundo tempo. Um gol polêmico, inclusive, o Neto, camisa 7. Né? Essa bola aí, segundo alguns torcedores, né, e quem estava ali próximo, teria tocado na mão, né, do Neto. E a arbitragem não viu. Né? A imagem também da transmissão não deu para ver através do Lapa Esportivo. Estava até acompanhando aqui também para ver se dava para ter uma noção melhor, mas não dava. O Hernani, então, entrou em campo aos 68 minutos, né, e pouco pôde fazer, né? A gente teve algumas bolas lançadas ali. O time do Lagoa Grande, inclusive, do meio
para o final do segundo tempo, para o final da partida, meio que começou algumas jogadas até meio que de desespero, né? Não teve aquela calma, não teve a paciência. Em alguns momentos parece que teve paciência até demais, né? Aí, inclusive, o jogador da equipe do Flamengo foi expulso ali logo após os 69, né? Logo após a entrada do Hernani. E o Hernani não teve uma boa finalização, não teve uma oportunidade de finalizar a gol, né? E que de repente poderia ali chegar ao gol da virada, né? Havia essa expectativa. Mais uma vez o Mateuzinho de falta, levando perigo aí ao gol do Rogério, e mais uma boa defesa, né? O jogo ficou assim, ataque contra defesa no final da partida, Lagoa Grande pressionando, parecia inclusive até que o Lagoa Grande fosse conseguir um gol ali para conseguir a vitória, né? Mas o gol não saiu, né? O gol teimosamente não saiu, né? Inclusive houve uma situação de bola ali no meio da área, a bola cruzou, ali parecia que alguém fosse chegar para empurrar para o fundo do gol, mas não, resultou em gol e, portanto, placar final 1-1, Lagoa Grande 1, Flamengo também 1. Flamengo com esse resultado soma o seu primeiro ponto, né, na competição, e o Lagoa Grande soma 2 pontos, 2 empates e uma derrota até aqui na competição. E chamar a atenção, inclusive, né, houve inclusive uma certa demora, o árbitro possivelmente tenha dado 10 minutos de acréscimo aí no segundo tempo, porque, né, houveram muitas paradas, né? O goleiro Rogério também soube fazer ali aquela catimba, né, aquela famosa ceira para garantir o resultado, né, em meados do segundo tempo para o final, para o término do segundo tempo. O Flamengo soube, né, administrar ali o tempo, né, tentando fazer o tempo passar, inclusive muitas vezes abdicando até de ir a um ataque para tentar, quem sabe, o segundo gol. Mas a partida foi boa. Quem foi até o Benjamin Fará, quem assistiu a partida também, pôde acompanhar uma partida bem movimentada nesta noite na capital baiana da fé, em Bom Jesus da Lapa. Mais uma vez eu repito, né, o Lagoa Grande vai ter que melhorar bastante, inclusive a sua pontaria, né? O time esteve em cima, né, do time do Flamengo, Flamengo aproveitando muito bem as suas jogadas de contra-ataque. Numa dessas saiu o gol e poderia ter feito mais gols nessas jogadas de contra-ataque. Bom, eu conversei também com o Hernani Brocador, na saída, né, no término da partida. Ele falou inclusive sobre a sua carreira, né? Ele falou, inclusive, sobre a sua carreira que havia, né? Eu tenho em um outro vídeo anterior, eu citei aqui que em uma entrevista o Hernani havia comentado, né, do seu desejo de após pendurar as chuteiras, trabalhar no meio do futebol, seja como treinador, que inclusive ele está apto, né, para trabalhar nas categorias de base. Nessa entrevista ele fala que inclusive, né, vai fazer já a licença para trabalhar, inclusive também no profissional, né? Ou seja, declarações bem interessantes aí do Hernani. Ele também fala muito bem, faz uma leitura muito correta aí do jogo, né, que inclusive não conseguiu a vitória, mas um empate já deixa aí o Lagoa Grande, inclusive, com expectativas boas para uma possível classificação. Vamos lá então conferir o que disse aí o Hernani Brocador, né, nesta noite de quinta-feira, atuando pelo Lagoa Grande. Vamos lá conferir? A gente vai conversar com o estreante da noite aqui pelo Lagoa Grande, Hernani Brocador. Hernani, primeiro eu gostaria de saber como é que é a sensação de voltar, né, a esse gramado do Benjamin Fará que você conhece tão bem. Boa noite. Boa noite. Como você falou, eu conheço muito bem. Fico muito feliz, né, por voltar na minha cidade natal, por estar jogando novamente o Campeonato Lapense, depois de quase 20 anos, né? Acho que 21 anos, saí daqui em 2005, né, para 2006. E tá jogando novamente no bairro que eu nasci, né, onde eu fui criado, com os meus primos, com os meus amigos. É uma felicidade enorme. A partir do momento que eu pisei no campo, eu relembrei dos velhos tempos, né? Mas infelizmente o resultado não veio, né? É uma equipe que a gente sabia que ia jogar abaixo o tempo todo, ia jogar por uma bola. Eles deixou a gente propor o jogo para jogar no contra-ataque. E foi o que eles fizeram, né? Acharam o primeiro gol e baixou mais ainda a linha.
Depois ficou mais difícil para entrar na defesa deles, né? Eles estavam jogando com 3 zagueiros e mais 2 volantes na frente. Então a gente tentou bastante bola de lado. Infelizmente, não conseguimos. Tivemos oportunidade, não conseguimos, mas é isso. O Campeonato Lapense é um campeonato difícil. A gente precisa, né, querer um pouquinho mais. O time deles teve mais vontade que a gente, por isso fez o primeiro gol. Então, quando a gente propôs o jogo, botou bola no chão e impomos o ritmo de jogo, aí a gente teve um pouco mais de qualidade, um pouco mais de posse de bola, conseguimos empate, mas não foi o suficiente. Agora é botar a cabeça no lugar e pensar nos próximos jogos, porque não dá para ficar lamentando, sempre pensar no próximo. Hernani, só falar um pouquinho sobre a sua carreira, né? Você que já está apto, inclusive, a atuar como treinador, né, em categoria de base. O Hernani, após aqui o Campeonato Lapense, pensa em quê? Já, de repente, encaminhar uma aposentadoria, começar a carreira como treinador? Você também tem um desejo de se tornar comentarista. Me fala um pouco aí dos planos para o Hernani Brocador pós pendurar as chuteiras. Olha, eu estou me preparando, né? Eu já fiz o licença B, CBF. Provavelmente nesse ano devo tirar a licença A, no máximo no ano que vem, já quero tirar a licença A. E eu pretendo jogar mais esse ano, né? Pretendo jogar mais esse ano. Já tive alguns convites, né? Vou voltar agora para o Rio de Janeiro. Se caso eu não acertar com algum time, eu volto novamente para torcer para que o Lagoa Grande classifique e eu voltar para jogar as finais, né? Mas de antemão eu já estou com algumas conversas. Quero jogar mais um ano, quero finalizar ganhando um título para finalizar a carreira bem, né? Já ganhei bastante, mas quero terminar a carreira ganhando um título. Tive a oportunidade agora, infelizmente, tive uma lesão na semifinal do turno. Acabou que a gente perdeu a final lá. Mas é isso, futebol a gente nunca sabe, né? Vamos ver o que Deus prepara para o futuro aí. Mas eu estou me preparando, fazendo os cursos, já tive convite, né, para televisão, já tive convite para treinador assim que parar. Mas eu vou levando um pouco mais a carreira, vamos ver até onde Deus permite. E assim que eu encerrar, eu já sei que eu vou estar pronto para ir engrenar minha segunda carreira, né? Não sei se comentarista ou treinador, mas vamos se preparando para quando finalizar a carreira, estar pronto. Bom, o Flamengo ontem fez a gente sofrer, hoje novamente você se deparou com um Flamengo que complicou a noite para você também. Ontem eu fiquei sabendo depois, né, que o Flamengo perdeu em casa. Imagine como o torcedor voltou para casa, né? E hoje o Flamengo novamente complicou o jogo aqui, mas faz parte do futebol, né? Ninguém ia apostar na zebra do Flamengo. Acontece. Você viu aqui hoje, futebol é isso. Vai jogar quem tiver um pouquinho mais de vai ganhar quem tiver um pouquinho mais de vontade, quem tiver um pouquinho mais de determinação. E sabe que no profissional, quando você faz um gol para correr atrás, é muito difícil. A gente viu prova aqui hoje, mas é isso. Futebol acontece, a gente sabe da qualidade que o Flamengo tem e com certeza os próximos jogos vai ter que reverter isso aí e logo o Flamengo se classifica nessa competição. Hernani, um abraço, muito obrigado. Valeu, que agradeço. Muito bem, tá aí, entrevista com o Hernani Brocador, muito gentil, né? Muito simpático, inclusive. E ele falando aí já, né, dando algumas brechas em relação à sua carreira, né? Sua carreira pós-carreira de futebolista. O Hernani que pretende ainda atuar, né, nos gramados pelo profissional, ainda esse ano, né? Pretende jogar mais esse ano ainda. Inclusive está com a viagem no Rio, ele deixou meio que aberto aí, né, em relação a possíveis novos times, né, possíveis times que ele venha a atuar ainda nesse 2025, né. O Carioca não tem mais nesse ano, só se for para o ano que vem, né. Há alguns times lá do Rio que disputam aí Série B, Série C, enfim, né, a gente não sabe, mas a gente vai ficar aguardando aí, inclusive, qualquer novidade aí sobre possíveis times, né, que tem interesse. Aí ele falou que tem proposta já para comentarista, né? E o Hernani, inclusive, que comenta muito bem, né? Não é à toa que você viu aí na entrevista, ele fazendo uma análise do jogo muito detalhada, inclusive, sobre o que foi esse Flamengo 1, Lagoa Grande também 1. Se você está curtindo esse conteúdo, comenta aí, curte o nosso vídeo e também se inscreve aí no canal, tá bom? Dá uma força aí para
para fortalecer ainda mais aqui o nosso canal, tá bem? Se você quer ser um parceiro do nosso canal, você pode compartilhar aí o nosso vídeo. Se quer fazer uma doação, fique à vontade aqui, ó. Nosso Pix é esse aqui, você pode ajudar aí a gente com qualquer valor, né, ajudando o nosso canal a crescer, tá bom? Muito bem, gente. O nosso vídeo de hoje é esse, né? O conteúdo de hoje ele é um pouco mais curto. Lembrando que no final de semana nós teremos o pós-jogo de Flamengo e Grêmio. Grêmio e Flamengo às 17h30, né? O Flamengo viaja até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio nesse final de semana. E você vai poder acompanhar o pós-jogo aqui com a entrevista coletiva do treinador do Flamengo. Enfim, a gente faz um balanço aí após a partida pelo Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a você pela sua audiência, obrigado pela companhia mais uma vez, uma boa noite e bom final de semana, né? Abraço para você aí, mandar um abraço aqui também para os meus colegas lá do canal Lapa Esportivo, o Ailton Alegria e também o Marcelo Oliveira, toda a turma lá, toda a equipe, né? Que nos receberam muito bem lá em Bom Jesus da Lapa. Muito obrigado, gente, um bom final de semana e até breve. Tchau!